Oi, gente! Hoje eu estou aqui para interagir um pouquinho com vocês. Vou conversar um pouquinho, vou tirar algumas dúvidas que vocês me fazem, perguntas frequentes no direct, falando do que é a harmonização em si, tá? Então, a harmonização, ela consiste em vários procedimentos, tá? No rosto, tanto com bioestimuladores, quanto com preenchedores de ácido hialurônico e toxina, que é conhecido como Botox, tá? Todos esses procedimentos que a gente realiza são para deixar um rosto mais harmônico, a gente consegue deixar uma simetria mais perfeita no rosto, né? Porque nós sabemos que o nosso rosto ele possui uma assimetria, isso é normal. Todo mundo tem um lado maior que o outro, né? Às vezes um nariz um pouquinho caído, uma sobrancelha um pouquinho caída, isso é normal e a harmonização ela vem para corrigir isso, tá? Então, assim, os procedimentos de toxina, eles são preventivos, tanto os bioestimuladores quanto o ácido hialurônico também são preventivos. Porém, a toxina, depois que a nossa pele ela já está vincada, não adianta mais fazer, tá? Então a gente fala assim, que a prevenção é a melhor coisa no mundo da estética. Então às vezes a pessoa acha que, porque eu não tenho linha ainda, porque eu sou nova, não preciso. Não, é aí que a gente tem que começar a se cuidar, tá? Então a toxina ela vem para paralisar a nossa musculatura. Então quando a gente faz a expressão repetitivamente todos os dias, essa expressão ela tende a vincar cada vez mais, né? Os fatores também, sol, né, todo dia, nossa pele o nosso rosto é a pele do nosso corpo que fica mais exposta, porque o resto a gente cobre com roupa. Então, assim, é uma área que a gente tem que dar um pouco mais de atenção e cuidar mais. Então, protetor solar, tudo isso, vitamina C, evita. Então, quando a gente aplica a toxina, a gente evita de ficar fazendo essas expressões, né? Não que fique um rosto plastificado, né? Fica um rosto natural, tanto que a pessoa não consegue perceber que a outra tem a aplicação de Botox. É muito difícil você olhar para uma pessoa e falar, nossa, ela tem Botox, quando aplicado do jeito certo, tá? Então a gente tem as musculaturas que a gente tem que paralisar e as outras que a gente não pode, que daí sim a gente causa uma assimetria ou a gente consegue deixar um rosto plastificado. Então a gente consegue paralisar, então a pessoa ela vai fazer cara de brava, não vai aparecer, ela vai levantar a sobrancelha, não vai aparecer, ela vai sorrir e não vai aparecer as linhas, tá? Então assim, fica natural e previne que essas linhas futuramente fiquem mais profundas. Esse é o papel da toxina, que é conhecido como Botox. E o preenchimento, ele é muito utilizado para repor as estruturas que a gente perde. Então, assim, o envelhecimento, a partir dos 20 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano. O que o colágeno faz? Ele aumenta a espessura dérmica. Então, a nossa pele, ela tem uma espessura um pouco mais grossa e com o passar do tempo ela tende a ficar mais fina. E com isso a flacidez, e aí a gente já sente que o rosto está caindo, enfim. O preenchimento, ele vem para repor essas estruturas, a gordura, o colágeno que a gente vai perdendo, tá? Então, o que a gente pode fazer com o preenchimento de ácido hialurônico? Então, a gente consegue melhorar o contorno do rosto. Então, para quem quer definir o ângulo da mandíbula, a gente consegue deixar mais marcadinho a maçã. Essa maçã do rosto, a gente consegue também fazer quando o paciente ele já tem aqui, ó, bem marcadinho. Às vezes, a gente preenchendo essa região, a gente já consegue melhorar, tá? Porque quando a gente olha o paciente e aqui é fundo, a gente já consegue perceber que ele perdeu essa estrutura e por isso que já tá marcando aqui. Então, tudo isso a gente faz. A gente consegue projetar o queixo. O nosso queixo, ele tem que ser mais ou menos na altura do nosso lábio. Então, se ele for mais para trás, ele já não está harmônico. Então, a gente consegue dar uma projetada. Ele é como se fosse um gel que a gente vem e preenche, né? A rinomodelação, que é muito conhecida também. Como o nosso rosto todo ele tende a descer, o nosso nariz também ele tende a cair. Então a pontinha ele vai ficando cada vez mais para baixo. Então a gente pega, consegue empinar o nariz, consegue deixar esse dorso retinho. E muita gente me pergunta assim, mas vai preencher o nariz, não vai ficar maior? Isso é a dúvida de muita gente. Não, gente, não fica maior. O que dá, o que a gente consegue fazer é deixar com que tivesse um efeito de maquiagem,
entendeu? Quando a gente passa o iluminador aqui, que a gente se olha no espelho, você não tem a impressão de que o nariz está menor, é isso que o preenchimento faz, ele faz esse efeito. Tanto que se você olhar um antes e depois, você fala, nossa, parece que o nariz diminuiu, porque a gente consegue mudar na hora de preencher, fazer esse efeito da maquiagem. Então não fica maior o nariz, tá? Dá até a impressão que ele diminuiu. Então a gente consegue diminuir, deixar retinho o dorso, tá? Pra quem tem aquele calombinho. Então a gente consegue deixar aquele aspecto de fino, dar aquela luz que fica bem fininha em cima do nariz pra quem tem um nariz mais chatinho. A gente consegue preencher o lábio. Então, assim, o lábio, gente, não é só, pra ficar, vamos supor, que agora tá todo mundo fazendo pra ficar na moda, não. O lábio, ele rejuvenesce muito a pessoa. Quem tem aquele lábio bem vincadinho, assim, já que já perdeu bastante estrutura, ou até quem tem já um lábio bonito, mas que já tem esses rachadinhos, a gente consegue hidratar. Tá? E quando você hidrata um lábio e deixa ele mais esticado, você já fica mais jovem, só mudando o lábio. Tanto que hoje 70% dos meus atendimentos são para preenchimento labial, que às vezes você só preenchendo o lábio você já consegue harmonizar e rejuvenescer um rosto. Então assim, lábio normalmente a gente coloca 1 ml, mas existem pacientes que a gente coloca 2 até 3 ml, porque pro rosto ficar harmônico, porque precisa, tá? Que às vezes só com 1 ml não fica bom, mas quem já tem um lábio um pouquinho maior, a gente coloca 1 ml e já fica bom. Então isso varia muito de paciente para paciente, mas que a gente consegue sim uma harmonização e um rejuvenescimento labial muito bom, a gente consegue. E no conjunto todo, né? Então assim, olheira, a nossa olheira, quando a gente tem olheira muito funda, mesmo a gente dormindo bem, mesmo a gente usando maquiagem, a gente sempre está com aspecto de cansaço, né? De rosto cansado, porque aqui fundo deixa a gente com aspecto que não dormiu, enfim. Então, o preenchimento ele vem para tirar esse aspecto. E você pode não ter olheira hoje, mas quando você vai perdendo gordura, vai perdendo estrutura, a olheira ela tende a afundar. Tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas tem uma coisa de diferente no meu rosto e você não consegue identificar o que é, porque você nunca teve problema com olheira. E aí, quando você para olhar, você vê que sua olheira já tá funda. Então, a gente consegue preencher a olheira e melhorar também esse aspecto. Mesmo você passando maquiagem, ela não vai sumir. Então, quando a gente preenche, a gente consegue deixar bem retinho aqui e você tira esse aspecto de cansaço, que pesa muito, né, no nosso rosto. E o preenchimento em si, ele vem para isso, para harmonizar, tá? Para deixar o nosso rosto mais harmônico, a gente consegue deixar os dois lados iguais, tanto quanto o lábio também. Tem muitos lábios que são assimétricos, tá? Que tem um lado maior que o outro. Isso é normal. Então, a gente, com o preenchimento, a gente já consegue arrumar isso também. O preenchimento do bigode chinês, ele é muito usado para quem já tem marcadinho aqui, que também dá esse aspecto de cansaço que a gente também preenche. São regiões, gente, que a gente usa um pouco menos de ml, tá? Região de contorno é a região que a gente mais utiliza ml, tá? Porque são regiões maiores. Então, assim, basicamente a gente usa lá de 6 a 7 ml para a gente conseguir um contorno de uma mandíbula, de um malar e um queixo bonito, tá? Região de boca, 2, 3, depende de cada pessoa, tá? Região de bigode chinês, no máximo a gente usa 2 ml, que a gente não pode também elevar muito essa parte que daí fica estranho. Região de olheira também de 1 a 2 ml, então nariz 1 ml. Então essa região central é uma região que a gente utiliza menos, e a região dos lados são regiões para contorno que a gente utiliza mais ml. Mas assim, o conjunto desse procedimento é para deixar o rosto harmônico. A gente não vai mudar o rosto da pessoa. Não, ela vai continuar com a mesma identidade. Porém, a gente só vai mostrar a melhor versão dela, deixar ela cada vez mais bonita. E o bioestimulador, ele vem para complementar todos esses tratamentos. Então, quando eu indico o paciente fazer uma toxina, fazer um preenchimento, eu falo sempre para a gente refinar com o bioestimulador, que a gente vai fazer esses procedimentos durarem mais ainda. Então, o bioestimulador, ele é aplicado numa camada mais profunda e ele vem para aumentar a espessura dérmica com a estimulação de colágeno. Então, como eu falei no início, a nossa pele ela tende a ficar fina
e cada vez ela vai caindo mais e ficando mais flácida. Então, quando a gente aplica um bioestimulador, essa camada ela tende a engrossar, tá? E aí ela vai ficando mais firme. E também, para quem já tem a flacidez, né, ela funciona também como um preenchimento, porque quando a gente aumenta a camada dérmica, né, a gente já dá uma preenchida no rosto como um todo. E as pessoas mais jovens, a gente previne o futuro envelhecimento, então ela fica ali como um banco de colágeno. Quando a gente fala em bioestimuladores, hoje ainda tem muito preconceito, porque as pessoas não sabem como isso funciona a longo prazo. Mas o bioestimulador, ele dura até 2 anos. Então, vamos supor, se daqui 10 anos, você, sem usar o bioestimulador, você fosse ter um rosto N, se você usar, você vai ter um rosto X, entendeu? Você vai rejuvenescer 10 anos futuramente. Então, ele é um tratamento pro futuro, tá? Você já vê resultado imediato, sim, com certeza, mas também ele é um tratamento a longo prazo, tá bom?